Nós temos o bate-papo com o candidato à prefeitura da cidade de Estrela. Hoje nós começamos com o candidato João Brau, candidato do PP, Moeli. Tudo bem, João? Como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia aos dia. ouvintes do Grupo Independente. É um prazer estar aqui falando de como nós pretendemos conduzir a administração municipal nos próximos 4 anos. Já explicamos no início, né, Aline? É importante mais uma vez. Será uma semana em que vamos receber os candidatos de Estrela e a partir da primeira pergunta, cada candidato terá 20 minutos para responder aos questionamentos aqui da bancada durante essa semana. Exato, e por isso, candidato, a partir de agora, da nossa primeira pergunta, eu e Moisés iremos ligar o cronômetro para que todos tenham, então, o mesmo tempo de entrevista, 20 minutos. E eu começo, candidato, lhe perguntando sobre o trânsito, sobre o impacto disso tudo que a gente está vivendo, que acaba impactando diretamente os acessos à cidade de Estrela. Já era uma pergunta, já era uma demanda que vinha da nossa audiência, antes mesmo dos transtornos causados pela ponte, mas se intensificaram. O senhor mesmo relatava as dificuldades de chegar até Lajeado e de retornar para a sua campanha em Estrela na sequência. Quais são as alternativas se eleito a partir de janeiro? Aline, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, esse é um tema que tem incomodado e prejudicado muito o nosso município de Estrela, né? Mas vamos falar sobre a ponte entre Estrela e Lajeado. Primeiro eu quero agradecer muito o apoio e carinho do meu amigo Marcelo Calmo, que tem sido um parceiro nessa eleição, né? E diferente do prefeito de Estrela, que ficou só reclamando e dizendo que tinha que ter parcerias para fazer, o Marcelo foi lá e encomendou o projeto, né? O Marcelo foi lá e viabilizou a liberação da terceira pista. É muito diferente de ficar dando discurso na beira da ponte e de entregar resultado. Então eu quero parabenizar o prefeito Marcelo Calmo por essas ações concretas, né? De não ficar só apenas dando discurso como o prefeito Elmar Schneider. O trânsito em Estrela também é um problema muito sério, né? Nós, depois do fechamento, em especial depois do fechamento do acesso da White Martins, mais conhecido como acesso da White Martins, se tornou ainda mais caótico. Mas o fato é que mobilidade urbana não se faz do dia para a noite, né? Não houve planejamento da mobilidade Estrela dentro do município de Estrela nos últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos não se criou nenhuma obra de infraestrutura que viabilizasse a mobilidade urbana. Isso tem, inclusive, afugentado empresas de se instalar no nosso município, né? Porque coíbe o ir e vir. Então nós temos obras prioritárias para extravancar e melhorar a mobilidade urbana do estrelense. A primeira delas é a conclusão da rotatória da Boa União, né? Uma rotatória que já fez 10 anos de aniversário da promessa, o Rafael Malman já prometia, o governo Elmar Carini já prometia também, né? Mas não entregaram, ficaram com a bunda sentada na cadeira, em vez de fazer a parceria com o Estado, né, onde o município pode colocar o dinheiro e receber em contrapartidas áreas de terra do Estado dentro do município de Estrela. E nós temos áreas de terra dentro do município muito interessantes, inclusive para a construção de creches. Outra obra muito importante é a duplicação da rodoviária, daquela ponte que liga a rodoviária antiga com a Boa União. Duplicando aquela ponte e fazendo essa rotatória, nós já vamos diminuir em muito os congestionamentos que a gente tem dentro da cidade. E uma outra obra é a reabertura da White Martins, não ao modelo como havia antes, mas por cima, criando uma elevada. Né, criando uma elevada ali com recurso próprio, o município pode aportar o recurso. Inclusive eu estive na NTT, estive em Brasília conversando sobre isso. Não dá para o prefeito ficar esperando que a CCR vai fazer, que a EGR vai fazer, que o governo do estado vai aportar o dinheiro. Nessa espera, nós já estamos há mais de 10 anos para fazer uma simples rotatória de 350 mil que nunca sai do chão. O estrelense não pode mais esperar tanta morosidade, tanta burocracia. Isso, inclusive, vai ser um dos vetores de desenvolvimento empresarial, né? Muitas empresas, como eu disse antes, deixam de se instalar dentro do município porque nem o acesso elas conseguem ter. Então nós temos que trabalhar essa questão do acesso da White Martins por uma elevada, a duplicação da ponte depois da rodoviária em direção à Boa União, as rotatórias da Boa União e também criar um anel viário conectando o bairro Alto da Bronze com o bairro Imigrantes, concluindo o asfalto, que inclusive já estava licitado, e eu não sei por que não foi feito, e fazendo uma nova ponte sobre aquele arroio. Isso vai ser muito importante para a gente deslocar uma boa parte do trânsito
que hoje passa pelo centro e também ajuda a congestionar, passando por esse anel viário, desembocando na BR-386 através dessa elevada. Candidato, importante a gente falar aqui sobre a tua votação a deputado estadual, 5.233 votos em Estrela, foste o vereador mais votado na última eleição, com 807 votos, o segundo mais votado na história da cidade, então tu é um profundo conhecedor do teu território, do teu município. Caso tu seja eleito, qual é o problema da cidade que tu considera o mais grave? Qual é o problema que tu vai atacar primeiro em Estrela? Bom, nós temos um plano de curto, de médio e de longo prazo. Isso é importante destacar. Estrela, por muitos anos, não houve um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Nós temos no curto prazo a urgência de construir novas habitações para as famílias que foram prejudicadas na enchente. E é importante destacar que desde 2016 não se constrói uma residência popular dentro do município. Nós tivemos a grande enchente de 2020, nós tivemos onde as famílias perderam as suas casas, nós tivemos em setembro uma grande enchente em novembro e agora em maio. Então nós temos que dar agilidade. O município tem hoje uma área de 8 hectares. Nós pretendemos fracionar essa área de 8 hectares em 2 e depois criar um loteamento popular ali ao lado do Nova Morada, para que aquelas pessoas que perderam a sua moradia e têm condições de fazer a sua casa, e eu já escutei muito esse relato de que as pessoas querem um terreno e elas mesmo vão fazer a sua casa. Muita gente, muitos moradores, inclusive ali do Moinhos, trabalhavam com construção civil, eram pedreiros, eram serventes, eles têm esse know-how de fazer. Nós vamos também agilizar e desburocratizar a construção das casinhas populares. Mas mais do que isso, o município tem um plano diretor arcaico de 2006, que é praticamente proibitivo para que a iniciativa privada faça um investimento na construção civil dentro do município. Para vocês terem uma ideia, a média de construção civil, do índice de construção civil dentro do município é 2, enquanto em muitos bairros de Lajeado ele é 6. Então, por que uma grande construtora de Lajeado vai construir em Estrela, sendo que ela pode construir muito mais em Lajeado? Então, nós temos que equiparar esse plano diretor para que as empresas tenham interesse em investir e construir dentro do nosso município. Hoje, a construção civil dentro do município de Lajeado representa anualmente um investimento de R$500 bilhão. R$500 bilhão é o movimento da construção civil dentro do município de Lajeado. E em Estrela não chega a 30 milhões. Essa é uma diferença gritante e um dos grandes impactos, um dos grandes fatores que levou a esse atraso é um plano diretor totalmente ultrapassado que praticamente impossibilita esse investimento. É a mesma coisa que você colocar o dinheiro no banco a uma taxa de 2% ou você optar para colocar esse dinheiro no banco a uma taxa de 6%. É evidente que o empreendedor sempre vai preferir o mais rentável. E é isso que tem sido feito, por isso que Estrela tem essa pujança a nível de construção civil. É sempre importante destacar, a construção civil é o terceiro maior empregador desse país, e isso vai se tornar ainda mais viável quando, em parceria com Lajeado, com o município de Lajeado, eu já conversei com o prefeito Marcelo Calmo, nós teremos também, importante destacar, 2 gestões progressistas, quando nós colocarmos mais uma ponte, quando nós construirmos ainda mais uma ponte sobre o rio Taquari, ligando o município de Estrela e Lajeado. Diferente dos meus adversários que pontuam a construção de uma ponte entre Estrela e Cruzeiro, a ponte entre Estrela e Lajeado é a única que se torna viável, inclusive economicamente. Ela é fundamental para que a gente tire essa dependência que nós temos sobre a BR-386 e em muitos, nós poderíamos dar muitos exemplos de quantas vezes nós já ficamos emperrados por essa dependência. Aonde seria essa ponte, João? Olha, aí vai depender de um estudo técnico, vai ser os engenheiros que vão fazer essa análise. A única certeza que eu tenho é que ela tem que ser entre Estrela e Lajeado pela questão econômica e pelo desenvolvimento econômico que isso vai trazer para os 2 municípios, para Lajeado, mas também e principalmente para Estrela. Porque o que eu quero com isso, Moisés? Eu quero que as pessoas, que a construção civil, primeiro, ela faça novos empreendimentos em Estrela. Aí o lajadense, ele vai perceber que é mais rápido ele sair de Estrela e ir para o centro de Lajeado, ir para o São Cristóvão, ir para o Americano, do que pegar o Conventos e vir para muitos bairros de Estrela. A mobilidade tem que ser facilitada,
E nós atrairmos, quando nós atrairmos esses novos moradores, é evidente que eles vão na academia em Estrela, que eles vão consumir dentro do comércio de Estrela, que eles vão jantar em Estrela, e é isso que a gente quer, incentivar o turismo, incentivar com que essas pessoas venham morar aqui dentro do nosso município e consumam e façam a sua vida aqui. Quando nós modificarmos o plano diretor, facilitando e incentivando a construção civil e a atração de novas empresas, tendo uma mobilidade melhor e construirmos mais uma ponte, nós teremos uma conexão ainda maior e esse planejamento se torna muito mais viável. Candidato, a área do Porto em Estrela arrasada pela enchente, onde cedia inclusive a multifeira, qual é o plano? Então, Aline, essa é uma pergunta muito importante e ela até me deixa um pouco triste, porque nós tivemos uma ELOG, uma empresa estatal que foi construída lá, que onerou os cofres públicos, né, em centenas de milhares de reais e não produziu absolutamente nada. Foi feito um investimento pela atual administração Elmar Carini, grande e significativo na reforma de infraestruturas, sendo que se sabia, era evidente que se pegava enchente naquela área. Né? E não foi feito, naquela época, movimento algum para se evitar essa situação. O problema do Porto, Aline, é uma construção regional. Né? Não dá mais para a gente acreditar que não vai pegar mais enchente naquela área. Então nós temos que discutir com a região o que nós podemos fazer com aquela estrutura de 40 hectares, né, que pertence hoje ao município de Estrela, mas é uma área em que o próprio MP já inviabiliza de fazer muitas coisas porque foi atingida severamente pela enchente. Então nós queremos discutir a área portuária a nível de ANVAT, né, e se Deus quiser a gente pode ter algum tipo de aproveitamento, mas entendo que essa tem que ser uma construção coletiva. Bem rapidinho, tu encerra a pasta, então, se tu for eleito? Eu encerro a ELOG, sem dúvida alguma. A ELOG deixa de existir, até porque ela não trouxe nenhum novo locatário, ela não trouxe nenhum incremento a nível de geração de renda para o município. Eu vou emendar já nessa pergunta do Moisés, candidato. Outras pastas deixarão de existir? Secretarias novas serão criadas? Então, Aline, nós não vamos diminuir o número de secretarias, né, mas nós vamos recriar a Secretaria de Esportes. Né? A Secretaria de Esportes, a SMEL, que no município de Estrela tem uma história muito longa, inclusive foi a segunda secretaria mais antiga do Brasil. Né? Muitos atletas de ponta, atletas olímpicos se formaram dentro do município. A própria Confederação Brasileira de Canoagem foi fundada no município de Estrela, né? E a gestão Elmar Carini acabou com o esporte dentro do município, inclusive acabando com a pasta. Já vinha acabando com o esporte na gestão Rafael e terminou completamente agora. Então nós vamos recriar a SMEL ao modelo como ela era na gestão Celso Brenso, com 13 projetos. Atendia-se, naquela época já, 2.000 crianças em escolinha como vôlei, futebol, até xadrez se inseria. E a gente quer inserir agora mais 2 novas modalidades. Uma delas é o jiu-jitsu, nas escolas, e também o rugby, né, que está crescendo bastante dentro do município, e a gente também quer criar esse projeto para que, inclusive, a SMEL seja um apoio ao contraturno. Hoje nós temos um contraturno que vai até a 3ª série, né, nós pretendemos no ano que vem manter até a 3ª e tentar, assim que nós tomarmos posse do orçamento e conseguirmos reorganizar a estrutura, fazer o enxugamento da máquina, colocar até o 5º ano e complementar para aquele adolescente que muitas vezes fica em casa, que ele possa ter uma ocupação saudável com projetos na SMEL. Isso vai ser importante também no recesso escolar do mês de julho, né? Muitas vezes as crianças ficam ali sem aula e os pais têm que trabalhar, então ter uma atividade saudável para que elas possam se exercitar e se ocupar, especialmente nesses recessos, vai ser fundamental. Então nós vamos utilizar a SMEL ao modelo da gestão Celso Brenso, com mais de 13 projetos, atendendo, eu acredito agora, mais de 2.000 crianças, mas realmente incentivando e investindo no esporte, porque o esporte forma caráter, o esporte ensina a trabalhar em equipe, o esporte é um investimento em saúde. Temos um pouco mais de 6 minutos ainda, candidato. A Aline pode até entrar nessa pergunta, porque é com muita tristeza que a gente fala sobre esse assunto em relação à enchente. Estrela ficou embaixo d'água, né? A parte central ali, lamentavelmente, né? A gente fica aqui muito entristecido, né, Aline, quando fala sobre isso.
E eu vejo que alguns políticos e alguns candidatos falam em realocação. Olha, a gente vai tentar modificar, a gente vai levar a cidade para outro local. Só que aquele ponto central da cidade, o centro de Estrela, ele é muito tradicional, com um comércio muito forte. Como tu pensa a cidade daqui para frente? Bom, Moisés, o município de Estrela ele vai se desenvolver em 2 eixos principais, né? A Trans-Santa Rita, BR-386, a Transacácia em direção a Bom Retiro do Sul e a Rota do Sol, a 453, em direção a Teutônia, que são áreas, inclusive o centro da cidade, isso historicamente falando, prefeitos mais antigos, previam o centro do município de Estrela para a região de Novo Paraíso. Ali era para ser a implementação do centro do município, ele acabou ficando por uma pressão popular naquela época, onde ele está hoje, né? Então nós temos que, primeiro, ter uma defesa civil preparada. Esse é um gargalo que nós temos. Se a gente for pegar da enchente de 2020, da enchente de 23, da enchente de 24, não se comprou um barco, não se comprou uma caminhonete, não se investiu na modernização e no equipamento da defesa civil e não se colocou profissionais mais preparados para dar esse atendimento à comunidade. E isso é gravíssimo, né? Porque eu mesmo falava antes logo após a enchente de maio, que nós não tínhamos nem régua de medição dentro do município de Estrela. Na semana seguinte, a administração instalou a régua para ter um parâmetro de quanto está a chuva, porque logo depois viria mais uma pequena cheia, que de fato não se concretizou, né? Mas é muito importante que o município tenha, primeiro, um plano de contingência pronto. Cada secretário tem que saber o que fazer no momento de um desastre. As associações de bairro vão ser importantes também, treinar a população, fazer treinamentos com a comunidade para saber aonde eles vão poder ir, quais são os abrigos que vão estar abertos, como é que vai se trabalhar a questão de energia elétrica, a questão de água, a questão de internet. É inadmissível, nós não tínhamos um gerador, nós não tínhamos uma Starlink operando, e não é como se nós tivéssemos uma única enchente em maio. A gente vem tendo enchentes grandes desde 2020. Então, o que se mostrou hoje foi a incapacidade do atual gestor de estar presente no município nos piores momentos em que ele passou. O prefeito não apareceu, não conseguiu organizar a casa dele para atender a comunidade da maneira mais eficiente. Tem que tirar o sapatinho branco, botar uma bota e ir para frente do processo. E é isso que a gente vai fazer, é isso que eu fiz durante a enchente, é isso que o Marcelo Calmo fez aqui em Lajeado durante a enchente. O prefeito é a grande liderança do município e tem que estar à frente liderando esse movimento de acolhimento das pessoas, né, de tirar as pessoas das áreas de risco. E nós vamos sim planejar a cidade de Estrela, evidentemente mudando um plano diretor, tornando ele mais atrativo para o investimento privado, dentro de 2 eixos que são a Trans-Santa Rita, a Transacácia, a BR-386 e a Rota do Sol, a 453, para onde vai haver, sim, e já está acontecendo uma migração por loteamentos, por loteadoras, de investir, inclusive loteadoras de Lajeado, investindo ali naquela área, porque se entende que é uma área que vai ter uma franca expansão. Agora, com a municipalização da Trans-Santa Rita, isso vai se tornar ainda mais viável. O que eu quero é abrir a conexão com a Auxiliadora para se criar ali mais uma avenida, né? Nós temos uma Transacácia com 15 metros de largura e ela pode ser uma avenida que vai trazer bastante desenvolvimento e uma saída segura, inclusive para os moradores de Arroio do Ouro. Candidato, essa regra, esse plano de estudar essas alternativas quando a gente fala do comércio, vai se aplicar às áreas onde os moradores não poderão mais voltar, não poderão mais construir? Nós temos uma determinação, uma indicação do Ministério Público da não ocupação de áreas como moinhos, de partido indústrias, né? Essas áreas não poderão, inclusive, receber nenhum tipo de investimento. A RGE, a Corsã não está fazendo mais a religação de água desses ambientes, né? O que a gente precisa agora, nesse momento, é estruturar junto com a sociedade, com a CACIS, com as forças vivas do município, uma cota em que se permita novamente as construções. Você vê Bom Retiro do Sul, por exemplo, que é uma cidade ribeirinha ao rio Taquari e praticamente não sofreu nenhum impacto com as cheias, né? Porque aprendeu no passado que ela tinha que construir em regiões mais altas. O município de Estrela não pode ser diferente disso, então nós temos que elevar a cota de construção para evitar com que o dano, quando vier uma cheia, continue sendo tão ruim como vem sendo dentro do nosso município. 1 minuto e meio ainda, candidato. Tem como zerar a vaga em creche? Não.
Isso eu sou bem sincero, não sou um político populista como nós tivemos nos últimos 12 anos. O fato é que nós temos um déficit de 4 creches, né, no município que foram derrubadas. Algumas delas, inclusive a creche do Arroio do Ouro, eu estive visitando ontem, ela pode voltar a operar naquele mesmo prédio, fazendo uma pequena reforma. E isso é uma das coisas que a gente vai discutir com aquela comunidade do Arroio do Ouro. Nós temos isso em agosto, 270 crianças na fila de espera, né? É um passivo muito grande. O fato é, nós temos que reconstruir as 4 creches e ainda absorver essas 270. Isso é muita coisa. Nós pretendemos fazer um investimento forte, sim, nessas infraestruturas. Todo o recurso que veio em função das enchentes vai ser aplicado. Então, se tiver qualquer projeto já em andamento na gestão Elmar Schneider, nós vamos dar continuidade. Tudo que for bom, nós daremos sim continuidade. Candidato, fechamos aí os 20 minutos. Bom lhe receber aqui, boa campanha. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Moisés. Eu gostaria de convidar a todos para que me acompanhem nas redes sociais, onde nós trazemos todas as nossas propostas, nossos projetos para o desenvolvimento de Estrela. Muito obrigado. Candidato João Brown conversando com a gente, seguiremos assim durante a semana, conversando com os candidatos ao município de Estrela.